Muy buenos días a todos los hermanos que están Muito bom dia a conectados a todos os través del irmãos que estão satélite conectados Amazonas y el através do satélite Eutelsat Amazonas e o 8 satélite Eutelsat 8 en los diferentes nos países diferentes países y aquí también e en aqui Palmira, também em Palmira, la congregación que na pastorea el congregação que reverendo pastoreia o reverendo Mario Villegas. Mário Villegas. Es realmente una bendición É poder realmente uma bênção poder saludarles en esta saudá-los ocasión de hoy, nessa domingo ocasião de hoje, domingo 21 21 de septiembre de setembro de este año deste ano 2025. 2025. Pueden tomar asiento si están Podem en pie. sentar se estão em pé. En el mensaje, la Na palabra mensagem, a verdadera, palavra verdadeira, que foi predicado el sábado que foi 26 de pregada noviembre de sábado 26 de 2011 novembro de en Villahermosa, México, 2011 em Villahermosa, México, nos dice nos allí el diz doctor William ali o Soto. Dr. William Soto, Si nos vamos un poquito antes de e las vamos 17, pouquinho antes, na 17, ahí aí nos viene hablando de ese vem entrelace nos falando dispensacional, desse entrelace dispensacional, en donde dice, onde por lo tanto, diz, portanto, aparecerá en el día posterior un aparecerá no último dia um profeta dispensacional dispensacional para a dispensação dispensación sétima, dispensación del reino, a dispensação con do el reino, mensaje del evangelio com a del mensagem do reino, evangelho do reino, también tendrá el e mensaje também del terá a evangelio de la mensagem do gracia, evangelho da o sea, tendrá graça. el conocimiento Ou seja, terá o conhecimento também do que foi a primeira vinda do Senhor, sua obra de redenção na cruz do Calvário. dice ahí, las dos lluvias. Terá, diz aí, as duas chuvas. Por lo tanto, Portanto, o chamado final para completar os escolhidos da dispensação da graça estará na mensagem desse mensageiro. E depois, para a introdução ao reino, a mensagem do evangelho do reino estará também sendo falado por esse mensageiro. Tão simples assim. Agora, o que leyendo ayer estivemos lendo ontem, de esos ministerios de Moisés y destes Elías, ministérios de Moisés e Elias, diz que vem batizando no nome do Senhor Jesus Cristo. Consequentemente, esses ministérios, Deus estaria manifestando-os nesse entrelace dispensacional e estariam realizando a obra desde o final da dispensação da graça e começo da dispensação do reino. Já nesse tempo, já nos dias finais, onde o Dr. William Soto Santiago esteve conosco já no último ano, o ano e vários meses. Foi um tempo, e é o tempo mais marcado desse entrelace dispensacional. Agora, aí também se cumpriu plenamente a voz desse anjo forte, dizendo que o tempo não seria mais. Ou seja, que já ao ter, por esse tempo, ao redor desses anos, temos um quadro claro do final da dispensação da graça e o começo da dispensação do reino. Mas recordem, em um entrelace é como na corrida de revezamento, que vai correndo quem leva o báculo, o bastão, e quando corresponde já entregá-lo, tem que entregá-lo quando termina a parte do seu percorrido, não pode entregá-lo antes de terminar sua corrida, tem que terminá-la, mas continua correndo. E já quando ele passa a parte final, que corresponde a ele correr, já o outro vem correndo desde muito antes, mas sem o bastão. Ou seja, esse outro vem ao lado desse que tem o bastão e vem correndo na parte que corresponde a esse que leva o bastão, mas ele não leva, mas que vai começando a aceleração e quando chega um ponto, correm os dois iguais, um com bastão e outro sem bastão. Quando já passam a linha, onde já esse último, que corresponde correr, e que passa o outro que ia ser o último, esse é o penúltimo, e quando já corresponde passá-lo, corre com ele, mas um tempo é como um tempo neutro,
onde os dois chega um ponto onde tem o bastão, os dois na mão. E aí, as pessoas que estão vendo essa corrida, se não observam bem ou estavam entretidos em outra coisa, porque esses são, vamos dizer, 7, ou depende da corrida, e se vai ao banheiro ou vai buscar algo de comer, e quando vem, perde um pouco porque diz, mas quem pegou, quem correu, e se corresponde quando olha, e corresponde olhar, quando estão fazendo essa passagem de bastão, quando olha os dois com bastão. E então, não sabe diferenciar a quem corresponde e pode ir do lado de quem vai minguar, diminuir, e quando diminui o outro, escapa o outro da vista e fica olhando aquele que ficou atrás. Mas o outro já leva uma parte longa correndo. Corresponde àquele. Ou seja, não se pode tirar a vista do bastão, que é a palavra. E agora vejam vocês, quando já termina, esse outro que entrega e já solta, quem ia terminar aí essa parte que correspondia e o outro arranca, então já leva a velocidade, mas vejam, já tem uma parte que correu que pertencia a outro e uma parte que pertencia aos dois, que é a passagem aí do bastão. E assim é com as dispensações e as eras. Agora, aqui está nos falando desse mensageiro que vem com essas duas mensagens e ele sabe diferenciar um do outro. Há um desenho nas 70 semanas de Daniel, creio que é, ou no evangelismo do tempo final. Aí vamos ver no tema de hoje, onde ele nos mostra que a chuva temporã o coloca na sétima era. E a sétima era, vimos que corresponde a parte da era de Laodiceia, mas que corresponde também à brecha, onde ele coloca de 3 a 6 da manhã, ou seja, que a brecha corresponde também à etapa de batismos. E se corresponde à etapa de batismos, então vejam vocês, a chuva temporã está até certo lugar, e esse desenho que ele deu, onde o oitavo anjo o coloca em cima da sétima era para cima. Outro desenho, vejam outro ângulo. Consequentemente, esses ministérios vêm sendo manifestados nesse entrelace dispensacional, e por isso que você os vê batizando. Mas chega um ponto onde, depois, nesse mesmo desenho, desenha a flecha onde diz chuva tardia e a desenha sozinha na pedra angular. Chuva temporã, a desenha sozinha na sétima era. E na parte da brecha, não a desenha chuva temporã na pedra angular. Aí é o entrelace, mas chega o ponto onde somente esse mensageiro na era da pedra angular tem a chuva tardia, mas tem também a temporã. Por quê? Porque tem o conhecimento e sabe diferenciar o que é uma coisa e a outra. Mas não está se realizando e não se realiza os memoriais da dispensação da graça sob a chuva temporã. E isso mesmo que aparentemente se vê um pouco complicado, mas é simples. Agora, quando compreendemos o que é o entrelace dispensacional e compreendemos as coisas que são realizadas nessa dispensação, aí então compreendemos quando escutamos que pertence à chuva temporã e o que pertence à chuva tardia.
Agora vejam, ele continua dizendo, e Deus respaldará essa mensagem, por quê? Porque é a mensagem de Deus. Não é a mensagem de um homem, mas de Deus por meio do seu Espírito Santo, falando através de um homem todas essas coisas que devem acontecer. E para que aconteçam, pois tem que ser falada pela palavra criadora. Pela palavra criadora de Deus. E então, isso é a palavra verdadeira para o povo. Assim como Jesus, vejam, todas as coisas que ele falou que iam acontecer, depois foram acontecendo gradualmente até a destruição de Jerusalém e do templo. Tudo isso estava em profecias, quando foram faladas por Cristo, já se tornam vindicadas, confirmadas para se cumprir no momento correto. Assim que tudo isso vai acontecer nessa forma neste tempo final. Depois da morte de Cristo, tinham que acontecer muitas coisas que ele profetizou. A destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 da era cristã, e muitas outras coisas que aconteceram. E agora, vejam aqui, se buscarem Apocalipse 11, esse capítulo 11 de Apocalipse é muito importante e tem a ver com os 3 anos e meio da grande tribulação. Para esse tempo, haverá um terremoto muito grande e aí vai surgir uma mudança de reino. Do 15 em diante, vamos ler, nada mais diz. Do 13 em diante diz, se lerem antes, aí verão algo grande, mas não vamos marcar nenhuma data para isso. Agora aí, ele está nos falando desse ministério das duas oliveiras. Isto é, o das duas oliveiras e sob o ministério das duas oliveiras, quando estiver conectado completamente com Israel. E quando formos transformados, levados com Cristo a ceia das bodas do Cordeiro, a humanidade passará pelos 3 anos e meio da grande tribulação. Agora, no versículo 13 em diante diz, naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, o terceiro ai cedo virá. Segundo ai, Segunda Guerra Mundial. O terceiro ai é a Terceira Guerra Mundial. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E agora aqui, há um anúncio no céu que os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor. Ele é o herdeiro ao reino terreno sobre o trono de Davi e sobre o reino e com o reino de Davi restaurado. A restauração de todas as coisas é o tema de hoje. Isso o disse o anjo Gabriel à Virgem Maria. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, ou seja, os 12 apóstolos e os 12 patriarcas, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e então veio a tua ira. A ira é na grande tribulação. E veio a tua ira, e o tempo de julgar os mortos e de dar galardão aos teus servos os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Aí será o fim dos que destroem a terra nas diferentes formas com as quais afetaram o planeta Terra por meio que afetaram o planeta Terra no meio ambiente. As consequências vão pagar aí. Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu pacto foi vista no seu santuário e houve relâmpagos, vozes e trovões, um terremoto e grande chuva de pedras. Isso é Deus falando do céu, ou juízos divinos sobre a raça humana, porque já não haverá sangue no templo, no céu. No trono de Deus já não haverá sangue, porque Cristo já estará como rei, como leão da tribo de Judá e com os juízos divinos, e os juízos divinos estarão sendo falados desde o céu, desde o trono de Deus e transmitidos à terra através de carne humana. Agora, se são transmitidos através de carne humana, então é um corpo que ainda está à mercê dos elementos, está nessa etapa onde ainda não está glorificado. Porque esses 3 anos e meio
de ministério, el cual hay que colocarlo o qual é preciso en el colocá-los lugar en donde no luego lugar onde viene depois a llevarse a cabo vem se ese realizar entrelace esse entrelace con com la gran tribulación, a grande lo tribulação, cual él o establece, qual ele porque él estabelece, dice que él porque ele establecerá. disse que ele estabelecerá, El sexto sello o establece, sexto selo abre estabelece, la gran abre tribulación. a grande tribulação. Ahora, si los juicios divinos Agora, se os juízos divinos en un cuerpo glorificado em um corpo no glorificado le hace daño ni le hará não daño, causa dano, nem fará dano, nem causará ya dano, para esse tempo, já para de esse los tempo, 30, 40 dos días 30, hacia atrás, 40 dias para hay un trás, ministerio ahí, há um ministério aí, tanto del mensajero tanto do como mensageiro del grupo, como do grupo, entre 6 meses y un entre año, 6 meses e 1 ano, fuera fora del tiempo de do la gran tempo tribulación. da grande tribulação. Y si contamos los 40, E 30, se 40 contarmos días, os 30, 40 nos dias, está quedando todavía un está nos tiempo restando largo. ainda um tempo longo. Entonces ese tiempo Então, esse tempo es el tiempo en donde é o tempo ya onde más directamente se já va a mais hablar diretamente vai lo se que le falar pasará a o que la acontecerá raza humana. à raça humana. Ahora, Agora, miren, él dice, vejam, ele diz, porque siempre porque tiene que tener sempre tem que ter um instrumento na terra para dar a conocer, para lo que dar está a pasando conhecer no o que cielo. está acontecendo no céu. Siempre tiene que tener un Sempre instrumento. tem que ter um instrumento. Así que Assim que un profeta um es profeta un é transmisor. o que é el um que transmissor, transmite las noticias quem del transmite cielo, as notícias desde o desde el céu, trono de Dios. desde o trono Tiene de Deus, acceso a toda esa tem información. acesso a toda essa Digamos informação. que es el Digamos periodista más que é o importante. jornalista mais importante. Para cada tiempo Para tiene un cada periodista tempo que tem tiene um jornalista contacto que con el tem trono. contato com o trono. Recuerden, Recordem no todos los que periodistas en la nem tierra todos os tienen jornalistas acceso na a Terra ir têm a acesso entrevistar a un a ir presidente entrevistar o um un rey. presidente ou um rei. Solamente algunos. Somente alguns. Ahora, ¿dónde vimos Agora, onde vimos, a... Él dice en una... Aí ele diz numa- de las citas, numa das citações, diz uma mulher, mas em outro lugar diz um homem. o sea, puede ser un Ou hombre seja, o una pode mujer. ser um homem ou uma mulher. El que esté, el que Quem, está allí quem está ali entrevistando. entrevistando. Entonces esos dos Então, esses dois son personas são importantes. pessoas importantes. Tienen acceso a Têm entrevistar acesso allí. a entrevistar ali. Él en una ocasión dijo Ele, que numa le ocasião, llamó la disse atención. que lhe Porque, chamou a atenção porque, Vean, hay dos vejam, lugares donde él há habla dois de que lugares onde ele fala de que la esposa de que a esposa quiso entrar quis entrar para ver qué pasaba. para ver o que Dice, acontecia. para que así no Diz, digan para que assim não digam que que entre alguna quando entrar dama, alguma dama, porque el diablo siempre se pode, porque o mira, diabo e vai sempre dizer, olha mira, e ia dizer, aí, olha, aí, como olha vai aí, estar ele solo como vai estar ele Ele sozinho diz, para aí? evitar E que ele diz hablem para algo evitar assim. que falem algo assim. E ele disse que E ele entrou diz a sua que esposa entrou, fez a sua diz que esposa entrar e continuou diz ali que com o continuou mesmo discernimento. o mesmo discernimento, pero vean, mas Estas vejam que personas estaban essas afuera. pessoas estavam do lado de E fora ele llamou a atenção e que lhe chamou a atenção que estavam ministrando, estavam aunque no na ministrando mesmo palavra, que não a pero palavra, mas em um lugar que era, que era, vamos a decir, vamos dizer, especial ou um lugar onde era privado, onde era privado, pero las vio ministrando mas ali, as viu llevando a ministrando cabo aí, algo. realizando algo. Estavam em entrevistas, Estavam em entrevistas, uma na entrada uma e na outra entrada saída. e outra na saída. Agora isso representa Agora algo isso também representa muito algo importante também muito importante en el plano divino, no plano en el divino, campo espiritual, no campo espiritual, de lo cual tiene que do ver qual tem a con ver la obra que se com está a llevando obra cabo. que está se realizando. E de eso no se ha hablado, E ni disso siquiera não el se hermano falou, Branham nem habló, sequer ni o el irmão hermano Branham William falou, nem o tampoco irmão habló, William tampoco também yo falou, lo hablaré. nem eu também falarei. Eso es un secreto Isso que é um solamente lo segredo sabe que ese ministerio, somente o sabe esse ministério, para que no hayan para que imitaciones não haja y imitações tampoco e interrumpan também não interrompam Deus está llevando o a que Deus está realizando. y ya luego cuando él ve E já depois, quando ele ve ya vê como estaba establecido já como todo estava allí, estabelecido tudo ali, donde había también onde havia entrevistas. também entrevistas. Ahora él está hablando aquí Agora de ele está falando los aqui profetas, dos en esto que profetas, estamos leyendo. nisso que estamos lendo.
Assim que um profeta é o que um transmissor, quem transmite as notícias desde o céu, desde o trono de Deus, tem acesso a toda essa informação. Digamos que é o jornalista mais importante. Para cada tempo tem um jornalista que tem contato com o trono. Recordem que nem todos os jornalistas na Terra têm acesso a ir entrevistar um presidente ou um rei. Somente alguns. Não vão permitir que vá que os vá afetar, mas tem que saber quem é o jornalista para ter uma entrevista com eles e tirar a informação de acordo ao que eles querem e ao que lhes é permitido falar. Agora vimos que nessas mudanças de dispensações, e mais marcado se verá já nessa etapa ali, onde plenamente esse poder de Deus estará sendo manifestado nesses grandes milagres e maravilhas internacionais e conscientes que já esse tempo ele não está no trono de intercessão como Cordeiro de Deus, mas que já aí está como Rei. Agora, desde quando ele já não está ali como Cordeiro de Deus? Já vimos as datas e foi feito chamado a estar olhando esse propiciatório, o qual foi preparado para que no tempo, no período de tempo que ainda estamos nessa terra e no céu, se está realizando essa limpeza do santuário, o qual na terra também no meio da igreja se está realizando, porque um lugar onde está todo ensanguentado, ou seja, respingado de sangue, diz que saiu o cordeiro ensanguentado. Isso não parecia bem, e aí diz o Branham que houve a limpeza do santuário. Isso tem um tempo, mas já nesse tempo não estava agindo como cordeiro. Ele já é rei, por isso o ancião quando diz, eis o leão da tribo de Judá. Mas João, quando olha, vê o cordeiro, pensa que ainda ele está realizando essa obra de cordeiro, ou seja, de redenção. Mas o ancião diz, não é o leão. Portanto, em algum momento, o povo pode ter visto ou está vendo que ainda ele é cordeiro. E outro grupo vê, não, é que ele já é um leão. Ou seja, que já, desse tempo para cá, do que estivemos vendo e ensinando, no ensinamento sobre carpa, já sabemos desde quando essa obra de redenção terminou no céu e se está na etapa de limpeza do santuário, para que o povo esteja então preparado para receber a plenitude do Espírito Santo, a plenitude de Deus em seus corações, em suas vidas, em todo o seu ser, alma, espírito e corpo. Portanto, estejamos atentos neste tempo final, conscientes de que já estamos vivendo na dispensação do reino, onde todas as promessas têm que ser cumpridas e que no meio da igreja tem que estar se realizando já o que foi profetizado e visto em visão pelo reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, e que numa grande carpa catedral se estaria dando a conhecer todos esses mistérios. E que aí é onde os ministérios de Moisés e Elias estariam, e o Espírito Santo estaria operando. Portanto, todo aquele que crê na visão da carpa, pois o que é que vai estar esperando? Que surja e que aconteça na carpa, pois é ensinamento, pregação e um ministério. Que Deus nos ajude a continuar vendo e compreendendo e recebendo todo esse ministério messiânico e profético que foi prometido, que estaria sendo manifestado no cumprimento da visão da carpa. E tudo em simplicidade. Quando Deus vai cumprir uma coisa grande, o cumpre de uma maneira simples. E quanto maior, mais simples é. Portanto, vigiemos a simplicidade, porque aí é onde Deus se glorifica e onde Deus realiza a obra.
E a muitos, se não vigiarmos, nos passa despercebido. Que Deus os abençoe e os guarde e nos ajude neste tempo a ser parte dessa restauração de todas as coisas. Os escolhidos de Deus, com o mensageiro ou o mensageiro e os escolhidos, no cumprimento da restauração de todas as coisas. Que Deus os abençoe e os guarde, e hoje nos abençoe grandemente por meio da sua palavra. Bom apetite a todos os que forem tomar café da manhã. Que Deus os abençoe e bom apetite com esse alimento espiritual. Deus os abençoe e os guarde.